Oi, gente, Tizipão! Hoje eu vim ler, enfim, a minha redação pra vocês, porque somente hoje, dia 19 de março de 2019, que o INEP liberou o espelho da redação. Então eu tive acesso à minha redação na íntegra, como ela foi corrigida. Essa você disse que iremos conversar sobre ela, não estou focando, meu Deus! E comentar as minhas impressões reais, porque o rascunho, na verdade, é só um rascunho. E essa, de fato, é a minha redação. Essa é a redação do meu ano do Enem. O tema, eu acho que todo mundo sabe, mas é manipulação de dados... Como é? Para controle de usuários? Eu já esqueci, meu Deus. Mas a Bia da edição lembra? Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados na internet. E quando eu vi o tema, meu coração fez assim, aleluia. Graças a Deus, porque eu achei um tema muito bom de se discutir, muito fácil, na verdade, porque, cara, basicamente é o nosso cotidiano, é a gente entrar num site e ir atrás de um tênis e depois aquele tênis lhe perseguia. Eu falei pra vocês no vídeo passado, mas a minha nota foi 920 pontos. E quando eu peguei, sabe, é aquela coisa, eu não fiquei triste, porque foi uma nota alta, é uma nota alta, mas, cara, sabe aquela coisa? Tem gente que vai me entender, tem gente que vai me achar louca, mas tem gente que vai me entender. Chegar em 9 e não atingir 10 é pior do que chegar em 8, 7. Tem esse tipo de gente e eu sou esse tipo de gente, infelizmente. Eu a ficha pedagógica direitinho e eu fiquei ainda mais chateada. Sabe, eu peguei a correção, fiquei, gente, ai que ódio. Mas sabe que é um processo, né? Que a gente erra em alguma coisa, obviamente. Que a gente nunca vai ser 100% em tudo. Então, é isso, vamos lá. Eu comecei a menina super ousada. Eu coloquei um título e colocar título em redação é muito complicado. E assim, eu fiquei sim apreensiva sobre botar ou não botar um título. Mas, sabe quando você sente que você pode fazer uma coisa, que aquilo pode dar certo? Eu acreditei no potencial e eu fui. E aí eu esqueci de falar, mas basicamente o título que eu coloquei na minha redação foi Nada se cria, tudo se manipula. Eu começo citando o seriado norte-americano House of Cards. E assim, uma coisa que eu via falando nos meus stories, é que é muito interessante você usar coisas do seu meio, sabe? Coisas de que você faz e tem contato no cotidiano mesmo. Então, assim, uma série, um filme, sabe? Eu gosto muito de citar. Inclusive, minha amiga Darielle Gomes de Oliveira apostava todas as cartas, até sua alma. Com certeza. De que eu ia citar Black Mirror, mas eu não fiz isso. Ela fez 10 redações e nas 10 ela citou Black Mirror. Uma pessoa claramente com vasto conhecimento. Mas é sério, essa série, ela agrega muito você, muito, de verdade. Eu acho que eu nunca assisti um episódio de Black Mirror que não trouxesse alguma coisa, sabe? Por trás, que eu pudesse aplicar em algum momento da minha vida. Enfim, é muito interessante, e assistam, juro. E ela sempre me induziu a assistir, mas eu não assisti. Porque ela não gosta de ficção científica, é uma ridícula. Geralmente, eles ligam muito pra como você relaciona... Não, geralmente não. Eles ligam muito pra como você relaciona os conceitos de diversas áreas de conhecimento pra construir a sua dissertação, né? É muito importante. Inclusive, foi um negócio que eu tirei 200 pontos a ler no Irmãos. E aí eu começo. No seriado norte-americano House of Cards, o protagonista Frank Underwood utiliza de meias-verdades e especulações para sua autopromoção na política estadunidense. Por outro lado, a realidade se mostra um irônico spin-off, em que os componentes sociais farejam padrões em benefício próprio, induzindo a população conectada. Essa foi a minha contextualização. Então, basicamente, eu citei o seriado norte-americano House of Cards, e ele tem muito essa pegada, sabe? Ele traz muito essa ideia de que o protagonista, ele vai e pegam coisas que realmente são a realidade, que fazem parte do contexto que ele tá ali inserido, mas ele manipula pra se beneficiar. E aí eu conectei, eu fiz essa ponte, sabe? Eu peguei essa referência que eu tinha na minha vida e apliquei pra redação. E aí eu continuo. Por outro lado, a realidade se mostra um irônico spin-off. Spin-off, né? Quando você pega uma ideia central e você muda os contornos, mas que segue o mesmo fluxo de pensamento, sabe? Então eu fiz essa brincadeirinha. Que os componentes sociais farejam padrões em benefício próprio, induzindo a população conectada. Essa foi a minha contextualização. Então eu peguei um fato fictício e fiz uma ponte com o proposto pelo Enem. Aí eu sigo com minha tese. A ação é essa potencializada pela acomodação e imersão despreparada dos usuários. Então aí eu já joguei o que é que eu ia desenvolver. O que é que eu vou falar sobre? Sobre a imersão despreparada dos usuários
e sobre a acomodação destes no meio virtual. Foi isso basicamente que eu utilizei para desenvolver essas ideias que eu utilizei para desenvolver o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. E aí eu começo o desenvolvimento 1. Dessa forma, a comodidade ofertada no âmbito virtual perpetua esse ciclo, que é o tópico frasal, no caso. Eu comecei a desenvolver a ideia central do meu tópico, do meu parágrafo, e eu sintetizei numa frase. Aí eu continuo. As pessoas tendem a navegar sem grandes questionamentos, muitas vezes de forma quase inconsciente. Prova disso é que essas ignoram que, quase imediatamente, após fechar um site de bolsas, surjam ofertas desse produto em todas as abas seguintes. Como se a consciência virtual constituísse um novo ID, isento de supervisores. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu fiquei muito orgulhosa de ver que foi lido. E aí eu falo sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo. Que quando você começa a pesquisar sobre algum produto na internet, aparece propagandas e anúncios sobre aquele produto em todas as abas seguintes, ou pelo menos a maioria delas. Meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos. É verdade, a Betina tá aparecendo em tudo. Vou puxar aqui. Meu nome é Betina. Ai, meu Deus. Enfim. E é interessante que no seu ano de Enem, ou, assim, é interessante pra vida, na verdade, que você preste atenção aos detalhes que estão no seu entorno. Porque muitas vezes, o Enem, eu sempre comentei isso com o Dari e com os meus amigos, que eu acredito muito que o Enem, ele fala sobre temas, não que estão nos holofotes necessariamente, mas que estão presentes na sociedade, sabe? E que afetam a sociedade diretamente. É algo que, assim, é óbvio. Os anos anteriores, os temas dos anos anteriores só refutam isso. Eles trazem algo que não necessariamente está estourado nos holofotes, mas que fazem parte do cotidiano da sociedade e que os afetam diretamente. Continuando. E aí eu pego e falo sobre isso, sobre esse aspecto que eu observo e que é muito forte, e eu venho e brinco com aquela ideia do id, ego e superego. Instintos mais aflorecidos do ser humano, id. Apurados? Basicamente isso. Tipo, o que a gente quer fazer, o impulso de se fazer. E o ego e o superego são os que basicamente tornam isso mais racional, talvez. Faz com que você questione sobre fazer ou não fazer, enfim. Eu vou botar aqui, a Bia da edição vai falar mais bonitinho pra vocês. Ok, esse é o momento que a Bia mais sábia aparece. O id está relacionado às vontades e aos instintos mais naturais e brutos mesmo do homem, até de forma inconsciente. O ego, ele está relacionado a tentar mediar esses instintos das coisas externas, tornar mais racional mesmo. E tem o superego, que ele está relacionado à moral. No caso, é onde o homem ele começa a refletir e começa a filtrar isso em relação aos contornos sociais, ao sentimento de culpa que potencialmente pode aparecer. Então, é sobre isso que é relacionado a esses conceitos. E aí eu fiz esse uso desse outro conceito, de outra coisa que eu tinha e que não necessariamente estava ligada quando eu estudei, relacionado à manipulação de dados, mas que eu fiz uma conexão e isso fez com que minha nota, com certeza, aumentasse no quesito de relacionar, selecionar e organizar diversos conceitos e áreas do conhecimento para, né, utilizar para construir sua argumentação. Enfim. A partir disso, há uma linha tênue entre o que é de fato feito pela vontade do homem e pela da máquina, iniciando uma nova política antagonista de Lavoisier. E aí eu faço o link com o título. E no caso, o Lavoisier diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E aí a política antagonista que eu falo, e que foi a minha ideia, é que atualmente na natureza, no caso no nosso meio, nada se cria, tudo se manipula, entende? Foi um link que eu fiz que eu achei muito massa, que eu achei muito... Foi bacana, não foi? Foi conceito, foi bonitinho, foi lindo, ai. Enfim. E aí eu falo que queria uma política antagonista de Lavoisier. Aqui no mundo odierno, tudo se manipula, seja máquinas ou pessoas. O importante é que o seu texto é um conceito muito importante de você manter na sua mente. Seu texto, ele precisa ser circular. Ele precisa sempre, sabe, ter coesão e ter coerência entre, né, todas as partes, sabe? Para que tudo no final seja parte de um grande todo. E que tudo de alguma forma esteja conectado, diretamente ou indiretamente, para constituir o sentido no caso. Ademais, as últimas gerações foram criadas nessa imersão, o que faz com que essas pouco questionem. Então,
E aí eu sintetizei mais uma vez a ideia do parágrafo, que era falar sobre como a gente hoje, criados basicamente ao passo que a internet ela foi surgindo, ela foi se desenvolvendo, ela foi tornando-se parte da nossa vida, como a gente pouco questiona, como a gente pouco, sabe, para e pensa sobre isso, porque essa outra ideia que é muito interessante, sabe? Então, eu falei sobre isso e continuei. Não existe uma preocupação tão forte quando se trata da internet, e mesmo das tecnologias como um todo, por meio dos usuários. O que cria uma película protetora cega, induzindo ao falso conceito de livre-arbítrio em que as massas perpetuam a massificação social, promulgando os anseios dos que se beneficiam com a manipulação, enquanto permanecem satisfeitos com o conhecimento seguro na mão, alienados e acorrentados por suas próprias mãos. Cara, foi um parágrafo grande, não foi? Foi um parágrafo grande, porque, pelo que eu observo, depois daqui eu não fiz nenhuma outra pausa, sabe? Eu segui um fluxo contínuo, mas assim, o importante é que fez sentido, eu não me perdi, em especial com aquela coisa de separar o sujeito do verbo e se perder, sabe? Isso é muito importante, que se você percebe que você tem dificuldade em relação a isso, em relação a, tá, o sujeito tá aqui em cima, você precisa concordar um verbo aqui embaixo. E você se banana quando você vai fazer isso, então assim, é bom que você não faça períodos tão longos. Foi um período longo, talvez tenha me prejudicado potencialmente também. Mas enfim, talvez eu melhorasse nisso. Quando eles chegaram, eu falei que eu não sabia onde eu melhoraria. Podia sim ter fragmentado isso em períodos mais curtos e ter feito com que tudo tivesse, assim, sabe, mais objetivamente. Enfim, aí eu falo sobre a massificação social, eu falo sobre o falso conceito de livre-arbítrio e eu fecho isso dizendo que isso, sobre a ideia de a massa não questionar, de só seguirem uma ideia mais geral, um pensamento mais coletivo e muitas vezes alienado, faz com que essa manipulação ela continue, sabe? Que as pessoas elas não se perguntem tanto, tá, mas por que isso acontece? Mas, cara, eu não posso deixar com que isso me afete. E esses conceitos que fazem parte do cotidiano da gente é que perpetua essa manipulação, pelo menos do jeito que eu dissertei. A minha linha de raciocínio é essa, de que o não questionamento ele faz com que você seja assim manipulado e que você continue perpetuando todo esse cenário que, né, que foi proposto pelo Enem. Agora que me vem. De fato, eu podia ter usado outras coisas pra enriquecer a minha coesão. Eu podia ter feito um gancho do segundo parágrafo para o terceiro parágrafo. Coisa que eu não fiz. E que eu sabia que eu podia fazer. O foda é que você, sabe, deixa ser tomado pelas emoções e você vai dissertando. E mesmo que você, sabe, tenha treinado muito, você tenha estudado muito, você saiba que aquilo pode ser feito, que você saiba fazer aquilo, que você já tenha feito aquilo, mas às vezes você, sei lá, só não faz. Agora eu sei onde eu podia ter acertado mais. E aí eu finalizo com a seguinte coisa. Convém, portanto, que o MEC, em parceria com profissionais da tecnologia da informação, desenvolva palestras instrutivas. Olha só a cagada que eu fiz. Cara. Não, calma. Foi cagada ou não? Foi. Porque assim eu botei que o MEC, em parceria com profissionais de tecnologia da informação, desenvolvam. É o MEC. Desenvolva. Tá. Convém, portanto, que o MEC, em parceria com profissionais de tecnologia da informação, desenvolva palestras instrutivas, incentivando o questionamento, caráter crítico e mesmo conhecimento do espaço virtual, para que se possa constatar progresso virtual saudável a partir dessa educação virtual, promovendo a interrupção desse seriado isento de entretenimento. Então, aí eu retorno para todo o contexto da introdução da minha redação, que faz com que meu texto ele seja, né, circular e tenha uma maior coesão quando se analisa a parte o todo, na verdade. Coisas que se tem que questionar sobre a conclusão. Eu falei quem? Sim, MEC parceiros. Eu falei como? Sim, com palestras instrutivas, incentivando questionamento, nananã. Eu falei para o quê? Sim, eu falei. Para que se possa constatar o progresso virtual saudável a partir dessa educação virtual, promovendo a interrupção desse seriado isento de entretenimento. Estou feliz com minha redação, eu fiquei feliz, muito feliz na hora que eu fiz. Agora, analisando mais friamente, sim, eu continuo feliz. Eu sei que eu poderia ter melhorado em algumas partes específicas, que teriam feito minha nota subir.
Mas é isto, eu acho que é isto. A gente, como eu falei no começo do vídeo, a gente nunca é 100%. E a gente nunca deve esperar que a gente seja 100%, sabe? Senão a frustração vai ser grande, é bem triste. 80% nessa competência, tá dizendo assim, o participante demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Ou seja, apresenta um texto com uma boa estrutura sintática, com poucos desvios de pontuação, de grafia e de emprego do registro exigido. E a competência de número 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. E aí fala, o participante articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta um repertório diversificado dos recursos coesivos. Eu fiquei pistola, porque é algo, sabe, que a gente às vezes não dá tanta bola. Porque às vezes a gente pensa, cara, pelo amor de Deus, português, né? E a gente, pelo menos, tem sabe, hábito de ler, hábito de escrever e tal. A gente não acha que o nosso calcanhar de Aquiles vai ser, sabe, algo que a gente tem facilidade. É o que a gente não tem tanta dificuldade. Mas sim, vocês precisam se atentar. Eu sou a prova disso, que vocês precisam se atentar às questões do português, sim. Sobre evitar você, sabe, ter tantos errozinhos que são pequenos, mas que fazem diferença, assim, no resultado final. Que vocês realmente busquem ampliar os recursos coesivos, né, para que seu texto ele seja, assim, bem ligado, bem conectado, bem articulado. Então, são erros meus que vocês podem aprender com eles. Eu tirei 920 pontos, mas poderia ter sido um pouco mais. Estou triste por isso? Não! Eu estou muito feliz com a minha nota, só que poderia ter sido melhor. E eu fico triste de saber que foi em coisas que pra mim eram, sei lá, até boas. Eu acho que é isso. Eu terminei de ler com vocês a minha redação, comentar as competências. Basicamente é isso. Essa foi a minha redação do Enem 2018, o Enem que eu consegui passar, que eu consegui ser aprovada no meu curso dos meus sonhos, o curso de Direito na Universidade Federal de Alagoas. Então, sim, tô bem feliz por isso e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui o que é que vocês acham, me contem se vocês mudariam, se vocês fariam alguma coisa diferente no decorrer na articulação, na argumentação, na tese, na contextualização, enfim. Me contem qualquer coisa aqui. E é isso. Se vocês gostaram, dá um like. Se não gostou, paciência, irmãos. Um beijo. Até a próxima. Não a Bia da edição, mas a Bia da vida real, cabeça do passarinho, descobriu que eu não coloquei a redação toda pra vocês, né, olharem se vocês quiserem. Então, aqui vai. Se quiserem tirar print, tira. Se não quiser, continua o vale. Ok? Blogueirinha de merda. Cara, todo mundo tudo bom. Eu não sou uma blogueira famosa pra estar aqui. Plágio! Plágio! Por isso que o meu bordão é insetos. E isso ajuda você a manter o foco sobre o que você vai falar durante o vídeo. Cara. No caso, é tópico Vidal. Não. Foi ruim pra caralho. E aí eu sintetizei a ideia do parágrafo e começo a desenvolver a ideia do parágrafo que foi sintetizado neste... Vem aqui. Vem aqui e me responde. Levanta aqui. Me responde aqui, meu anjo. Você acha legal tá atrapalhando meu vídeo? Você acha, meu anjo? Tá bom, então.